mestre da persuasão, aqui é o Thiago Burigato e seja muito bem-vindo a mais um episódio do Reflexões. E o livro de hoje é esta obra-prima do Ryan Holiday, que já apareceu aqui no canal e está de novo com um novo livro, que é O Ego é o Seu Inimigo. Um livro que, na minha concepção, devia estar no currículo das escolas, devia de fato estar na base da educação, para que não tivessem tantas pessoas mimadas e que não sabem lidar consigo mesmas. Se você gostar desse review e quiser uma cópia deste livro, eu deixo aqui abaixo o link do lugar onde eu compro e da exata versão em que eu estou falando. Então, se você gostar, quiser garantir uma cópia sua, clica aqui abaixo, você vai direto para a loja, que é a Amazon, onde eu compro meus livros, e vai pegar a exata versão que eu estou falando. Beleza? Então vamos lá, ó. Eu já falei então do Ryan Holiday aqui no canal com um outro livro chamado O Obstáculo é o Caminho. Vou deixar o link aqui abaixo também, né? E lá ele diz o quê? Ele simplesmente diz que o obstáculo não é algo que aparece no meio do caminho e te dificulta. Não. O obstáculo, ele é o próprio caminho. E essa alteração faz com que a gente consiga, ou pelo menos, essa é a premissa, porque exige, obviamente, habilidade para você trabalhar com as adversidades e que você entenda sim. A partir do momento que você entende como lidar melhor com as adversidades, a partir do momento que você entende que ela faz parte da sua jornada, você tende a conseguir lidar melhor com ela. Ele mostra vários exemplos históricos de como grandes líderes fizeram e como você pode aplicar na sua vida. E aqui ele repete essa fórmula, né? Agora, é claro, ele está falando do ego em si. Ele está falando como que a gente domina o nosso pior adversário. E é impressionante. Este livro, ele me deu muita clareza, de fato, sobre como o ego está em pequeníssimas coisas que a gente não percebe, né? Se você não sabe, vai adorar saber desse fato, porque eu fiquei muito feliz quando eu descobri, mas faz bom tempo já, que é, eu adoro o Robert Greene e o Ryan Holiday é protégé, ou seja, o aprendiz do Robert Greene. Então o método de escrita dele, ele aprendeu com o próprio Robert Greene. Por isso eu gosto tanto do que ele escreve, tá? Não é, se você pegar os livros, a estrutura não é igual, tá? O Robert Greene eu vejo como muito mais rico até do que o próprio Ryan Holiday. Claro, com muito mais experiência, mas também vejo também que é um outro estilo, né? O Ryan Holiday tem um estilo diferente, sim, é isso que eu acho genial. Ele conseguiu pegar as melhores, as forças do Robert Greene e adaptou para o seu método, para a sua proposta, para o seu objetivo, né? E o Robert Greene, ele tem um livro que é muito maior, com muito mais coisa, com citações do lado, e tem muito mais elementos, né? O Ryan Holiday já é um pouco mais, enfim, eu coloco até que ele tem estrutura mais atual, que é o que a galera mais gosta de consumir. Um livro um pouco menor, um livro mais fácil de ler, um livro, enfim, que tenha menos páginas, menos conteúdo, mas que vá direto ao ponto, que não deixa a desejar. E neste livro, ele fala de 3 pontos fundamentais. Ele fala da aspiração, quando você está no início de alguma coisa, ou quando você pensa em fazer alguma coisa, e por aí vai. E vamos colocar, até falando, ele não foca só em carreira, ele fala de tudo, tá? Mas vamos colocar aqui quando você aspira a ser alguma coisa, beleza? Já o segundo ponto, a segunda parte do livro, fala sobre o sucesso, quando você atinge o sucesso. E é neste ponto fundamental que eu acho que, assim, mora grande parte da dificuldade, grande parte de onde as pessoas começam a desandar. E ele descreve de forma muito linda e com vários exemplos históricos de pessoas e como elas lidaram, o que aconteceu, uma pessoa que descumpriu, uma pessoa que cumpriu a lei, basicamente, que ele diz aqui, né? E mostra como que aconteceu, como se sucederam os fatos de acordo com a forma como a pessoa lidou com o próprio ego e com os fatos que aconteceram no momento. Beleza? E a terceira parte é o fracasso, ou seja, uma pessoa que atingiu o ápice e aí atingiu o fracasso. Se você pegar, por exemplo, ele menciona, inclusive, e impressionantemente, fiquei até, caramba, que legal, não tinha visto por essa ótica, ele fala do próprio Steve Jobs, e o Steve Jobs está na parte de fracasso. Por quê? Porque o Steve Jobs foi demitido da Apple e tudo mais, porque ele realmente era uma pessoa muito incontrolável, uma pessoa muito difícil de lidar. Enfim, não é o foco do vídeo, né? Mas ele foi demitido da Apple e enfim, foi uma decisão assertiva no momento, pelo menos, pelo CEO, certo? Porém, o Steve Jobs voltou à Apple e transformou a Apple no que ela é hoje. Basicamente fez uma revolução através do iPod e depois veio o iPhone e tudo mais. Só que o que eu achei muito legal que eu não tinha percebido? Ele mostrou como o Steve Jobs conseguiu lidar com o próprio ego, ou seja, ele tinha um ego inflamado e ele mostra como a partir daquele fracasso, porque, poxa, imagina você ser demitido da empresa que você fundou. Assim, eu não faço nem ideia da dor que você deva sentir com esse tipo de situação. E principalmente o Steve Jobs, que era apaixonado por aquilo, né? E aí ele mostra como que ele
ele lidou e também mostra exemplos de pessoas que na mesma situação não conseguiram lidar. Inclusive, uma dessas pessoas foi o próprio chefe dele, né, na empresa que chama American Apparel, que é, enfim, lê o livro que você vai entender um pouco melhor. Se eu entrar nas histórias, a gente vai começar e eu quero focar mais nas ideias básicas do livro, tá bom? Então, assim, este livro eu considero o quê? Se você hoje está tendo dificuldades, está preso em pensamentos, se você está com dificuldade de, por exemplo, obedecer ordens, se você entende que você está num momento difícil da sua vida e você só pensa em si mesmo, se você acha que você é muito egoísta, muito egocêntrico, que isso causa vários problemas na sua vida e que você precisa de fato entender como domar a si mesmo para começar a lidar melhor, não só com as adversidades, com as situações que acontecem na sua vida e também com as pessoas que estão próximas de você, este livro é fantástico. Inclusive, foi o último, se eu não me engano, foi o último Reflexões que eu falei do livro Ferramentas dos Titãs. Lá no livro, no Ferramentas dos Titãs, você viu que eu amei aquele livro, né? Quanto de respeito e apreciação, admiração de fato eu tenho por aquele livro. E dentro daquele livro tem um capítulo deste aqui lá, ou seja, olha só como o conteúdo desse livro é poderoso. O Tim Ferriss separou um pedaço do livro dele para colocar uma estratégia que se chama a estratégia da tela em branco, que é uma estratégia surreal e que, se você quiser ter sucesso, você realmente precisa aplicar. Eu cheguei a aplicar de forma assim... Cara, como eu queria ter tido esse conhecimento na época, porque eu lembro que eu ficava num conflito absurdo dessa estratégia, de aplicar essa estratégia, porque eu cheguei a aplicar, mas depois eu desisti, porque eu sim fui egocêntrico naquela situação, tá? Então, se você quiser dominar o seu pior adversário e de fato lidar muito melhor com as 3 principais, ou melhor, vamos colocar até com as 3 únicas fases que qualquer projeto leva, qualquer relacionamento leva, que é a aspiração, o sucesso e o fracasso, você precisa do conhecimento que esse livro tem, tá bom? E aqui embaixo tem o link exato da cópia que eu estou falando do O Ego é o Seu Inimigo. Então, clica aqui abaixo, garanta a sua cópia, com certeza você vai ser uma pessoa totalmente diferente depois de ler esse livro aqui, tá? E se você já leu, deixa seu comentário, me diz qual é a sua opinião. E se você ainda não leu, me diz aqui embaixo por que você gostaria de ler esse livro. Vamos conversar. Como eu sempre digo, mais persuasão, mais controle. Grande abraço e até o próximo vídeo.